então vai nos falar sobre justiça de massas e massificação da justiça. A judicialização da saúde favorece a sua democratização? Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade. Segundo, eu devo dizer, quando eu vi o título, eu precisei sentar com o teste e perguntar para o que era isso daí. Então, não estava me entendendo na história. E depois de algumas breves explicações, eu acho que eu consegui entender qual que seria a proposta. Espero satisfazer as expectativas. Eu gostaria, antes de mais nada, falar do cenário da saúde no Brasil, rapidamente. Até a Constituição de 88, as pessoas eram atendidas das formas as mais variadas possíveis, pagando o atendimento do seu próprio bolso, numa época em que o atendimento de saúde era relativamente barato. O médico usava um estetoscópio, um aparelho de pressão, tinha só raio-x, não havia UTI, então tudo era muito mais barato do que é hoje. Ou o paciente tinha direito, quando alguns institutos estavam sendo formados, IAPC, IAPTEC, ou a pessoa tinha que ser atendida por um hospital público, um hospital universitário, um hospital filantrópico, dentro do conceito de caridade. Com a Constituição de 88, a coisa mudou totalmente, porque criou-se o chamado Sistema Único de Saúde, ao qual todo brasileiro, em princípio, tem direito. As coisas melhoraram muito nesses 30 anos, mas ainda estão longe do que deveria estar acontecendo. Quando a gente vai no artigo 196 da Constituição, e eu citando artigos aqui para vocês, né, fico meio incomodado. Mas o artigo diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o dever garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário. A gente já discutiu isso há 2 anos atrás, não é igualdade, mas é equidade. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em outras palavras, o Estado se propõe, ele abre, nesse artigo, ao contrário do que eu acho que alguns interpretam, a necessidade, o direito do cidadão de poder ter alguma coisa, o Estado de zelar para que isso aconteça. Em nenhum momento na Constituição está escrito que o atendimento tem que ser gratuito para todo mundo. E, por isso, nós vivemos numa situação de saco sem fundo. Dentro dos princípios do SUS, os que o regem são universalidade, quer dizer, todo mundo, integralidade, todo mundo ganha tudo, e igualdade ou equidade dentro das suas necessidades. 75% da população brasileira usa o SUS, e os outros 25% usam para algumas coisas. Por exemplo, programas de transplantes. É o SUS que paga praticamente todos os transplantes no país. Então, dentro desse cenário, o que acontece? O SUS não consegue cumprir o seu ideário. Não consegue, porque existe uma série de dificuldades. Primeiro, o financiamento, que é insuficiente para custeio e praticamente inexistente para investimentos. Só 5% do que é o orçamento da saúde é que se reserva para investimentos, ou seja, nada. O modelo de gestão na saúde, ele é pautado pela ineficiência. Não existe priorização de nada, não existe. Se o SUS fosse uma empresa, ela estava quebrada, né? Não entrava nem programa de recuperação judicial, não teria saída. Tem um estudo do Banco Mundial, publicado recentemente, onde eles falam em 15% de desperdícios e desvios. Eu acho que eles estão errados, deve ser muito mais do que isso. Lembrar que a saúde, o orçamento federal são 170 bi, e de uma forma pulverizada. E é impossível de se controlar o que acontece em cada uma dessas situações, em cada uma das partes descentralizadas. Quanto que se gasta direito, quanto que se faz de acordos inadequados, é impossível cuidar disso tudo. Principalmente quando não existe uma posição muito firme de quem está no comando. As estruturas de atendimento sofrem
Sofrem porque elas não conseguem incorporar tecnologias, nem as mais antigas, quanto mais as mais recentes. O sistema de saúde não é informatizado, por incrível que pareça, tem uma montanha de hospitais, são hospitais menores e não são informatizados. Então, se perguntar assim, bom, quanto custa para o SUS fazer uma cirurgia de vesícula? Não tem resposta. Eles sabem quanto que eles pagam por uma cirurgia de vesícula, mas não sabem quanto custa fazer. E o custo de uma cirurgia de vesícula em Roraima é diferente do custo de uma cirurgia em São Paulo ou no Rio. Então, é um sistema que ainda está totalmente desestruturado, ou bastante desestruturado do ponto de vista de gestão. Sem dizer que ainda hoje, que eu acho que é o tema da próxima década, nem se fala em gestão do conhecimento. Porque cada vez mais, com essa quantidade absurda de possibilidade de exames e os custos muito altos, você começa a ter que racionalizar os gastos. Não dá para fazer tudo para todos. Isso não existe. Então, isso requer a padronização de condutas, a sua implantação, seu controle, sua avaliação, tudo que não se faz hoje em dia. E quando tem um estudo recente também, publicado há uns 2 meses atrás, acho que foi do IBOP, mostrando que 90% da população está insatisfeita com o que acontece na saúde. Agora, é interessante, essa insatisfação não é porque são mal atendidos, ou fizeram alguma coisa errada, é basicamente ligada ao acesso. As pessoas não conseguem ser atendidas, ou demoram para ser atendidas, não conseguem marcar exame, não conseguem os retornos, cada dia é um médico diferente que a atende. Então, a sensação de que o sistema é ruim é pelo acesso atrapalhado. Então, a palavra qualidade de atendimento até agora não entrou na pauta. Então, o indivíduo atendido, principalmente de urgência, será que ele foi bem atendido? Eu garanto para vocês que tem um monte de coisa que acontece de forma inadequada. Cirurgia de câncer, não é todo mundo que está operando câncer pelo Brasil que sabe operar câncer. E assim vai. Claro que tem coisas que funcionam bem. Imunizações, por exemplo, funcionavam bem até 2 anos atrás. Mas o sistema não é todo ruim, mas ele, na sua essência, na sua massa crítica maior, que é o atendimento médico, principalmente hospitalar, ele ainda deixa a desejar. Bom, esse é o cenário. E onde entra a judicialização? Bom, eu entendo que a judicialização na saúde é um mecanismo para o indivíduo conseguir obter algo que ele acha que é direito dele. Ora, pelo ideário do SUS, tudo é direito dele. Então, se ele não tiver alguma coisa, em princípio, ele poderia entrar na justiça por não estar recebendo essa alguma coisa. Agora, vezes 208 milhões de brasileiros, né? Vezes milhares e milhares de diferentes procedimentos. Então, se a gente for pensar com rigor, qualquer coisa poderia ser judicializada. Felizmente, essa percepção não existe. E nem quero ter levantado a lebre aqui, né? Mas essa coisa dos princípios do SUS é como uma empresa que define sua missão e põe sua visão, né? Gostaria de ter... Sabe que nunca vai chegar lá, ou dificilmente vai chegar, mas está lá a visão, tem que ser definida. E o SUS é mais ou menos isso, mas promete a visão como se fosse ação. Esse é o primeiro item. O segundo item é, será que cabe a judicialização direcionada, como está acontecendo ultimamente, visando medicamentos e tratamentos específicos? Então, algumas informações. Primeiro, o Brasil está gastando 7, 8 bilhões de reais por ano em processos de judicialização. E um dado que acho que é até irritante, 60% dos medicamentos solicitados são da área oncológica e quase sempre solicitados por médicos privados. Ou seja, um doente tem uma atenção privada e quer que o Estado pague a conta daquilo que o médico pediu. E de uma forma muito ruim, porque eu, como médico, preencho lá um pedido, não explico nada se se justifica ou não, quanto que vai trazer de benefício para o doente. É simplesmente o direito individual.
está em algum trabalho publicado que tal medicamento ajuda, o médico faz lá e vire-se o sistema, né? Então, nós vivemos aqui um conflito muito grande, porque não dá para atender qualquer pedido se não houver a tal da evidência científica. Eu estive no Paraná uns meses atrás, falando lá para o pessoal do Tribunal de Justiça, no fim eu senti que valeu a pena o esforço, eu falei sobre a judicialização e evidência científica. Então, o pessoal da área jurídica precisa entender um pouquinho qual que é o processo com o qual se toma decisões na área da saúde. Então, existe a tal da medicina baseada em evidências que define os caminhos para um grande contingente de situações. E a gente usa muito aquela coisa de nível de evidência e grau de recomendação. Então, a situação ideal é o melhor nível de evidência que pode dar o melhor grau de recomendação. Mas isso não vale para tudo. Existem, então, outros mecanismos, que são séries de casos, estudos clínicos aleatórios, né, chamados randomizados, tradução livre do inglês. Então, eles, às vezes, não dão uma consistência desejada para uma determinada afirmação médica, mas estão no caminho. E o que se deixou de lado é a opinião do médico. Não, na minha experiência, isso aqui funciona. Não é assim. Nós vivemos recentemente aquela pílula do câncer, né? Que alguém lá no interior de São Paulo, aqui de São Paulo, começou a pregoar como milagrosa, e isso custou um dinheirão, porque criou-se uma situação de comoção nacional, foi necessário conduzir um ensaio clínico que, evidentemente, não deu em nada. Mas, mesmo os resultados não dando em nada, teve gente que ainda continuou a querer judicializar, pedindo a tal da pílula para o governo. Então, aí a gente tem algumas outras situações que devem ser, então, ponderadas. Primeiro, se eu vou dar algum medicamento que não está disponibilizado, por alguns motivos que eu vou comentar, qual será o real benefício que o paciente vai ter? Se eu vou dar uma droga que aumenta 2% a chance dele sobreviver, dentro de um cenário de penúria que é o nosso, será que é justo liberar esse medicamento se ele for caro? Ou se deve pensar no coletivo e pensar que a hora que eu ponho esse dinheiro para esses 2%, eu estou tirando, por exemplo, da atenção básica de saúde. E a decisão em saúde, o indivíduo versus o coletivo, é muito difícil. Eu lembro de uma história, não sei se eu comentei aqui no primeiro ano, que o Adib Jatene me contou, quando o Allende era presidente do Chile, ele tinha uma ministra da saúde que proibiu a colocação de marca-passo. Por que ele proibiu? Porque marca-passo naquela época era muito caro. E essa ministra achava que todo o dinheiro da saúde tinha que ser desviado, em princípio, para atenções básicas de saúde. Não é um raciocínio errado, mas é um raciocínio truncado. E não deu outra. Depois de algum tempo, essa ministra telefona para o Adib Jatene do Chile e pede para ele colocar um marca-passo numa paciente. Ele fala, mas ministra, não posso. A sua orientação é não colocar marca-passo. Ela responde, pero doutor, es mi madre. Né? Então, é o conflito do indivíduo versus o coletivo. E que, olha, Zé Antônio, vocês vão ter muita dificuldade para definir, porque a gente vai ter que avaliar caso a caso. Então, aí o juiz fica numa situação atrapalhada, porque com os vários juízes que eu conheci na vida, todo mundo tem receio de negar alguma coisa, achando que poderia estar prejudicando alguém. É uma sensação normal, íntima, né? Agora, é o juiz que tem que decidir. Então, o que tem que se fazer é decidir com apoio técnico. Não tem outro caminho. O apoio técnico. Então, em vários estados foram criados chamados núcleos de apoio técnico, que são câmaras técnicas com especialistas que avaliam e orientam ou dão sua opinião sobre aquilo que está sendo solicitado, dizendo sim ou não. E existe também uma sequência de situações que tem que ser seguida, né? Existem aqueles remédios ou tratamentos
que estão na lista do SUS, só que o indivíduo não está tendo acesso. Ora, se o SUS liberou, nada mais legítimo que o indivíduo tenha acesso, dentro dos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Bom, então esse é um problema, mas não é o grande problema. O grande problema é com outras coisas. Existem alguns que são comprovadamente eficazes, mas a Anvisa não liberou. Então, se a Anvisa não liberou, não pode pôr aqui no país. Você fala, mas o FDA nos Estados Unidos, que é o grande centro, liberou. Pode até considerar, mas não pode ultrapassar aquilo que está determinado, que não se põe no mercado nada que não tenha o aval da Anvisa. Muitos querem judicializar drogas em fase experimental, fase 1, 2, investigação. E isso é absolutamente insensato, porque você nem sabe se vai funcionar ou não, e às vezes custa um dinheirão. Então, a gente tem que pensar também em dois grupos, né? Aqueles que querem algum medicamento que é diferença da vida ou morte, por exemplo, algumas doenças raras, tem tratamento de $1 milhão para doença rara, mas podendo salvar a pessoa. Deve ser liberado isso? No estado de São Paulo, em 2016, foi 1 bilhão e 200 de judicialização, fora os acordos que foram feitos com os pacientes, via Secretaria de Saúde, que não chegou ao ponto de se judicializar. Agora, desses 1 bi e 200, 80% foram solicitações para anticorpos monoclonais, essa imunoterapia que o pessoal está falando agora, para casos de câncer. Então, 29 medicamentos gastaram 80% do 1 bi e 200. Será que de forma correta para todo mundo? Qual foi o grau de profundidade para tomar as decisões? Agora, é óbvio que quem assina é o juiz, ele que fala sim ou não. Mas as câmaras técnicas têm que ter um peso enorme. Eu lá atrás, numa audiência pública do STF, foi o Gilmar Mendes que fez isso, conduziu há 10 anos atrás, aliás, eu sugeri que tivesse uma câmara técnica para o país. Mas hoje eu vejo que isso é inexequível. Como a maioria das contas cai para o Estado, e não é um dinheiro novo, é o dinheiro que tem que ser remanejado, então que cada Estado tenha a sua câmara técnica e trabalhe com as melhores pessoas, os melhores elementos para ajudá-los a tomar decisões. E em contato constante com os juízes. E os juízes têm que também se aculturar no problema para poder se sentir à vontade para tomar decisões. E, então, aí algumas regras de ouro. Primeiro, que tem que se considerar quanto nós temos para gastar. Essa coisa que está acontecendo no Brasil, né, e na saúde igual, você gasta mais do que você tem, o resultado a gente sabe no que dá. Então, o que se gasta tem que ser em função da nossa realidade. E isso tem que estar sempre em mira. Segundo, existe um Michael Porter, é um desses caras da Harvard que pensa muito em saúde, e ele fala assim, quando a gente começa a discutir indicadores de saúde, fala, não, atendemos 1 milhão e 200 pessoas, não, nós operamos X mil casos de vesícula, operamos não sei o quê. Não, o indicador melhor não é esse. O indicador é o quanto que eu consegui de benefício para o meu paciente por dólar gasto. Ou seja, resultados sobre dólar. Como a gente não tem sistema informatizado, a gente não sabe o que está fazendo. Então, ele está gastando, sem saber exatamente o resultado que interessa, que é a melhoria clínica ou resolução do problema, em função do que está sendo gasto. Essa é uma missão importantíssima para o Ministério da Saúde nos próximos 10 anos, pelo menos. E eu completo fazendo uns comentários sobre os dilemas éticos. Existem situações onde é difícil você dizer qual o caminho. Então, estamos comentando aí sobre o paciente, um garoto de 22 anos, que não quer fazer diálise, e a mãe obrigou ele a fazer diálise, e o juiz concordou, e o menino passa por diálise à força. Está correto isso? E a vontade do indivíduo deve prevalecer ou não?
né? Existem pessoas que preferem não fazer o melhor tratamento porque não querem passar por aquilo que aquele melhor tratamento poderia dar. Tem gente, ao contrário, mesmo sabendo que vai sofrer, que é porque tem 1% de esperança que a coisa vai funcionar. Então, no processo decisório, a posição do paciente é importante e tem que ser respeitada. Mais do que nunca, o paciente ele é dono do processo decisório dele, ou no mínimo sócio. Existem outras situações, às vezes a família ou o paciente cria uma situação tal que o médico, a equipe médica, é obrigada a fazer um determinado tipo de tratamento, que é obrigar o médico ou a equipe a fazer um determinado tipo de tratamento que ele não acredita, né? Mas eu já tive paciente que chegou, veio me ver com câncer, que tinham aconselhado ele a fazer uma cirurgia. Eu falei, não faça, porque você... Só um dos dezenas de exemplos que eu poderia dar. Eu falei assim, não faça, porque você não vai se beneficiar da cirurgia. Ao invés de você passar os seus últimos 6 meses de vida aproveitando a sua vida, você vai passar, provavelmente, seus últimos 6 meses de vida preso a um hospital, medicamento e não sei o quê. Agora, eu tinha visto um outro cirurgião que encheu ele de esperança. Ele foi lá, operou, se deu mal, a vida dele foi dentro de hospital até o fim. E me deu dó saber depois que foi essa evolução. Mas a decisão foi dele, né? Existem outras situações, por exemplo, você poder escolher o sexo da criança. Isso é ético ou não é ético? Tecnicamente, cada vez você consegue mais e mais coisas, né? Só quero meu filho de olhos verdes, cabelo liso e homem, e nariz pequeno. Talvez um dia seja possível fazer tudo isso. É ético? É correto? E, finalmente, a tal de eutanásia assistida, que está ganhando cada vez mais espaço na discussão de pessoas que chegam num momento de suas vidas e acham que não querem mais viver, não faz sentido. Ou porque estão sofrendo muito, ou porque não vem mais nada que os alegra. Será que a pessoa tem direito a, como mais um ato da sua própria situação, posição de tomar decisões de vida, será que ele tem direito de tomar mais essa decisão de vida dele, que é antecipar a morte? Então, existem essas coisas que são complicadas de resolver. A tal de eutanásia não chegou aqui, mas vai chegar em breve, ela está se espalhando com uma rapidez grande. Ela talvez faça sentido em algumas situações, poderá ser deturpada em muitas, mas, enfim, cada um desses temas requer um grande conhecimento, e eu acho que o melhor caminho para isso é sempre o pessoal da área médica e o pessoal da jurídica interagirem constantemente no processo de aculturamento bilateral. Era isso, agradeço a atenção.